Queridos alunos, a paz de Cristo, vamos dar continuidade ao nosso curso de oratória e hoje falando sobre fenômenos emocionais. Qualquer pessoa que vai falar em público ou relacionar-se em determinado grupo, tendo como objetivo sucesso na sua apresentação ou alcançar resultados positivos no seu trabalho, precisa identificar e trabalhar algumas reações ou problemas emocionais, sabendo que muitas vezes eles acontecem no campo da mente. Já parou para pensar se de repente você é chamado para realizar uma palestra ou uma pregação, substituir um professor de escola dominical, fazer uma abordagem a um cliente, e tudo isso acontecendo de repente? Boa parte das pessoas apresentam determinados problemas, os quais chamamos de nervosismo, quando se deparam com situações semelhantes a esta. Tais reações nervosas são conhecidas com as mãos geladas, gaguejam frequentemente, tem um friozinho na barriga, uma inquietação, transpiração em excesso, a voz trêmula, tremedeiras ou tiques nervosos, as famosas repetições, né, ok, então, viu, são reações nervosas e que, repito, chamamos elas de fenômenos emocionais. Mas é possível controlar estas reações nervosas ou fenômenos emocionais trabalhando três aspectos mentais disciplinares para proporcionar o bem-estar diante do público ouvinte. Tais aspectos são autoestima, autoimagem e autoconfiança. Vamos falar de autoestima? Precisamos desmitificar a ideia de que autoestima é a beleza exterior, ou a beleza externa, ou a vaidade, como alguns dizem. Na verdade, autoestima não tem muito a ver com isto. A autoestima é a maneira como você se gosta e o valor que dá a si mesmo. Muitas vezes apresentamos problemas e reações nervosas diante de uma apresentação em ambiente público, seja ele corporativo, acadêmico ou religioso, exatamente por uma deficiência na nossa autoestima, o que chamamos de baixa estima. A autoestima de um comunicador conta muito na sua apresentação e causa impacto nas pessoas para quem ela se apresenta, tornando agradável a sua relação com o público-alvo ou com o público ouvinte. Contudo, torna-se fácil identificar como está a sua autoestima na quantidade de vezes que você se critica ou se autoavalia. Vale ressaltar que uma pessoa pode estar muito bem resolvida em alguma área da vida, mas sofrer baixa estima nas suas relações sociais. Por isso, algumas decisões precisam ser tomadas pelo próprio orador ou comunicador diante do público ouvinte, mas que deve ser trabalhado em si mesmo. A primeira delas, mude o pensamento acerca de si. Isto mesmo, mude a forma como você pensa acerca de si mesmo. Elimine da sua vida palavras tais como não posso, não consigo, não tenho. Trabalhe em você a sua autoestima e dê valor a si mesmo. Outro item interessante na sua tomada de decisão para trabalhar a sua autoestima está relacionado à sua postura corporal. Cientificamente é comprovado que aquilo que o cérebro pensa, o corpo responde. Mas também foi feito um estudo do caminho inverso, porque conforme me posiciono ou mantenho a minha postura corporal, o meu cérebro responde. Por isso, é necessário
o orador, o comunicador, o apresentador, o pregador, mudar a sua postura diante do público ouvinte, diante do público-alvo. Use o seu corpo ao seu favor enquanto estiver falando com o seu público, mantendo uma postura totalmente coerente com a sua apresentação. Em terceiro lugar, seja seletivo em relação às suas amizades ou relações pessoais. Veja, não aceite conviver com pessoas que são negativas e só te jogam para baixo. Isto aqui é primordial para quem deseja trabalhar a sua autoestima. E eu repito, não aceite conviver com pessoas negativas que só te jogam para baixo e nunca te diz uma palavra de estímulo. Saia de perto de pessoas que só colocam defeitos ou obstáculos nas suas decisões. Eu vou utilizar um texto bíblico para dar base a este conceito de autoestima. Chama a sua atenção para 1 Samuel, capítulo 17, o verso 30. Mas é interessante destacar que Davi, ele tinha aqui diante de si um grande desafio. Orientado pelo seu pai para levar alimento aos seus irmãos, Davi estava agora no acampamento de Israel, tomando conhecimento de que um gigante havia se levantado contra o exército do povo de Deus. Neste momento, Davi aproveita uma oportunidade. Não se esqueçam, ele tinha um objetivo. Ele também tinha uma promessa de Deus para a sua vida. Outro sim, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Quando Davi está no acampamento de Israel e toma o conhecimento acerca do gigante, ele se interessa pelo assunto e agora candidatou-se a enfrentar o Golias. Sim, Davi está se posicionando para enfrentar e derrotar o gigante. Só que ele está se inteirando do assunto. Não se esqueça daquela metodologia que nós aprendemos sobre considerar o ambiente de trabalho e a ferramenta do discurso. Davi está se inteirando sobre o assunto e o ambiente onde ele está, buscando informações acerca do gigante. Enquanto Davi está buscando informações acerca disto, o seu irmão Eliabe se opôs a Davi. Vai usar palavras humilhatórias, negativas a Davi, dizendo: conheço a tua presunção, sei por que você está aqui. Veja o versículo 30, o que é que Davi vai fazer? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Enquanto Davi está buscando informação e Eliabe se levantou contra Davi, era uma oposição, ele usa palavras negativas a Davi, Davi sai daquele ambiente e vai para outro. Aqui está uma comprovação bíblica de que muitas vezes, para que a sua autoestima não seja ferida, você precisa sair de perto de gente negativa ou que só te joga para baixo. Enfim, pessoas que não te apoiam em nada. Em terceiro lugar, então, seja seletivo em relação às suas amizades. Outro item interessante é necessário ter a consciência de que falar em público é uma tarefa privilegiada. Aqui está algo muito importante acerca da autoestima. Por que eu vou falar em público? E por que não ter medo de falar em público? Porque esta tarefa é uma tarefa privilegiada. Veja, se você é chamado para falar a determinadas pessoas, seja em ambiente corporativo, acadêmico, religioso, você é um pregador, vai receber a oportunidade para transmitir uma mensagem. Saiba que as pessoas estão ali porque acreditam que você tem algo para passar a elas. Outro sim, esta oportunidade é uma oportunidade privilegiada. Qualquer pessoa desejaria estar no teu lugar
realizando tal atividade. Então, considere isto como importante na sua apresentação. Você está ali para contribuir de alguma forma no crescimento das pessoas, pois elas decidiram te ouvir porque acreditam que você tem algo para oferecer. É preciso perder o medo exagerado de falar em público, compreendendo que, de certa forma, isto é algo natural. Qualquer pessoa fica desconfortável na sua primeira apresentação. Provavelmente, com você acontece a mesma coisa. Contudo, você não pode permitir que o medo prevaleça e influencie negativamente a sua apresentação. Deixe o nervosismo de lado e assuma o seu privilégio no papel de comunicador, de apresentador, de pregador ou de orador. Evite se comparar a alguém. Boa parte das pessoas tem esse tipo de problema. Comparam as outras pessoas ou se comparam a alguém demasiadamente, colocando em risco a sua própria autoestima, se inferiorizando na maioria das vezes. Faça a sua apresentação e dê o melhor de si, seja a sua melhor versão. Eu vou repetir, trabalhe a sua autoestima, assuma o privilégio de falar em público, entendendo que esta é uma tarefa privilegiada e dê o melhor de si, sendo a sua melhor versão. Outro sim, não espere a aprovação das pessoas em tudo o que você faz. Seja a primeira pessoa a celebrar as suas conquistas ou cada passo da sua apresentação. Uma outra observação: não coloque expectativas acima do normal nas pessoas ou no ambiente em que você irá fazer a sua apresentação. Eu já passei pela experiência surpreendente de chegar num determinado evento e o público não ser aquele esperado, ou até mesmo a surpresa de ser um público maior do que aquilo que eu imaginava. Entretanto, eu percebi que era a minha oportunidade de apresentar o meu trabalho com destreza e intrepidez, fazendo uma excelente apresentação. É preciso enxergar a sua beleza interna para superar estas dificuldades. Responda a si mesmo as seguintes perguntas: você gosta de si mesmo ou do seu jeito de ser? Outra pergunta: quais as qualidades que você admira em si mesmo? Cite 3 delas. Uma outra pergunta: em quais áreas da vida você precisa melhorar? Vamos usar aqui e formular uma outra pergunta dentro desta: em quais áreas da sua apresentação você precisa melhorar? Cite pelo menos 2, mas não se esqueça, trabalhe a sua autoestima, assumindo o privilégio de ser um comunicador com excelência. Vamos falar de autoimagem? Diferente da autoestima, a autoimagem refere-se ao modo como nos vemos. Veja, autoestima, a maneira como você se gosta. Autoimagem, a maneira como você se vê. Sim, embora seja complexo para algumas pessoas que já trazem em suas estruturas a influência externa da própria imagem, talvez biológica ou comportamental. Quando uma pessoa afirma que é teimosa igual o pai, quieto demais igual ao tio, ou talvez chato igual ao fulano ou ciclano, trazendo consigo esta herança comportamental, biológica, é preciso trabalhar isto de uma forma positiva, lembrando que é preciso filtrar, não ignorar, mas filtrar a opinião dos outros ao seu respeito, trabalhando isto, usando em seu próprio benefício e transformando a sua imagem negativa, talvez, em algo positivo. É teimoso, igual o pai? Transforme essa teimosia em persistência. Sim,
Se você é teimoso e carrega consigo esta herança biológica dizendo, sou teimoso, alguém me diz que eu sou teimoso igual fulano ou ciclano, transforme ela em persistência. Quando alguém diz que você é medroso, transforme o medo em cautela, por exemplo, na sua apresentação em ambiente público, tendo coerência naquilo que você irá falar e nas mensagens que irá transmitir. Ao se apresentar em público ou realizar uma venda, fazendo uma abordagem ao cliente, por exemplo, use a sua teimosia como ferramenta ao seu favor, repito, transformando ela em persistência. O medo, transforme ele em cautela. A maneira como você se enxerga é de fundamental importância, porque, segundo a psicologia, a definição disto é a construção de si mesmo. Eu repito, segundo a psicologia, a definição disto é a construção de si mesmo. Existem algumas perguntas que você precisa fazer, responder, na verdade, para trabalhar a sua autoimagem. Como você se descreve para alguém que não lhe conhece pessoalmente? Qual a descrição que você dá de si mesmo para alguém, por exemplo, ao telefone, quando você vai se descrever a esta pessoa que não lhe conhece? Uma outra pergunta, o que é que você mais gosta em si mesmo? Uma terceira, qual elogio você mais recebe das pessoas ao seu respeito? Responda isso e não se esqueça, trabalhe a sua autoimagem. Mude a forma como você se enxerga. Um terceiro elemento interessante aqui está relacionado à nossa autoconfiança. Esta deve ser uma ferramenta indispensável para o exercício das atividades numa apresentação, discurso, venda ou até mesmo uma pregação. Embora ela tenha relação com a autoestima, pois quando uma pessoa que não tem habilidade numa área, mas é bem-humorada, isso desperta a sua autoconfiança em fazer o que precisa ser feito com a consciência do domínio do assunto que irá apresentar. Procure ter mais confiança em si mesmo e no conteúdo que irá transmitir. Eu repito, procure ter mais confiança em si mesmo e no conteúdo que irá transmitir. Responda a si mesmo estas perguntas. O que você mais gosta de fazer como atividade externa? O que mais te anima? Qual a sua maior dificuldade nas ocupações do cotidiano? Enterre os traumas do passado, pois muitas vezes eles impedem o crescimento enquanto pessoa, enquanto apresentador. Trabalhe a sua autoestima, trabalhe a sua autoimagem e trabalhe a sua autoconfiança. A correlação destas três ferramentas e a busca de melhorá-las deve ser da seguinte forma: foque nas qualidades, exija menos de si mesmo quando não tem o que mudar, celebre as pequenas conquistas, mas aproveite o máximo as oportunidades que você tem para falar em ambiente público. Inclusive, aproveite as pequenas oportunidades numa festa de aniversário, numa saudação que lhe for dada. Celebre estas oportunidades, faça uso delas e fale com destreza e intrepidez, trabalhando autoestima, autoimagem e autoconfiança. Fico por aqui, até a próxima, se Deus quiser.